A paz e a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Convido a todos para nós orarmos ao nosso Deus, para que Ele venha falar conosco através da sua palavra. Eu sou o pastor Jó Correia, moro na cidade de Simões Filho, na Bahia. Vamos orar ao nosso Deus no nome de Jesus. Senhor Deus, querido Pai, mais uma vez entramos na Tua presença para Te agradecer, meu Deus, por mais uma vez o Senhor nos conceder a oportunidade, meu Pai, de estarmos se movendo sobre a terra. Meu Deus, muito obrigado pela Tua bondade, muito obrigado, ó Pai, pelas Tuas misericórdias, que é a causa de nós não termos sido consumidos. Neste momento, ó Pai, queremos Te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem me dado, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, por tudo, ó Pai, que o Senhor, meu Pai, tem realizado. Ó Deus querido, Deus amado, neste momento, Pai, eu quero Te pedir, Senhor, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Teu Filho, ó Pai Santo e Poderoso, abençoa, meu Pai, todos os Teus filhos e Tuas filhas, que estão ligados conosco, ó Pai amado, para juntos, ó Pai, meditarmos na Tua palavra. Abre o nosso entendimento para compreendermos as Escrituras. Ó meu Pai, nos ensina a fazer a diferença nessa terra. Deus, Tu é o Deus de ontem, de hoje, de eternamente. Tu é o mesmo Deus, ó Pai, que operou no passado, na vida dos discípulos, na igreja primitiva, e hoje, ó Pai, o Senhor pode operar através das nossas vidas. No nome de Jesus Cristo, ó Pai amado, abençoa cada irmão, abençoa cada irmã, abençoa cada família, abençoa, meu Pai, todos os moradores da terra. Joga por terra nesse dia, ó Pai, toda investida do inimigo para destruir as vidas. Meu Deus, tenha misericórdia desta vida que está sofrendo no leito da dor. Tenha misericórdia, meu Pai, desta pessoa que já procurou, Senhor, tantos meios para ser curado, para ser curada, e não conseguiu, meu Pai, o sucesso. Mas Tu és o Deus poderoso, Tu és o Deus do impossível, e no nome de Jesus, ó Pai, queremos Te pedir nesta hora, estende as mãos, Senhor, e toca na vida dessa pessoa, repreendendo todo o mal, tirando toda a enfermidade, toda a dor. Pai amado, Deus eterno, visita cada família, visita cada lar, visita cada pessoa individual e realiza o milagre em cada vida, abrindo a porta aonde não tem porta, abençoando este homem, abençoando esta mulher, abençoando esta família, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Teu Filho. Ó Deus santo e poderoso, nos enche da Tua graça, nos enche do Teu amor, nos enche da Tua unção, nos prepara, Pai, para aquele grande dia. Nós estamos preparados para ter o encontro com Cristo. Pai amado, Deus eterno, desperta os que dormem, o sono da indolência, estão pensando que está Te servindo, estão pensando que está fazendo a Tua vontade, mas estão vivendo uma vida de engano. Mas neste dia eu Te peço, ó Pai, visita, Senhor, toda a Tua igreja, visita todo o Teu povo, desperta o Teu povo para Te buscar, desperta o Teu povo para orar, desperta o Teu povo para meditar na Tua palavra, desperta o Teu povo, ó Pai, para estar na Tua casa cultuando a Ti, desperta o Teu povo para se desprender das coisas desta vida, que muitas vezes, meu Pai, não Te agrada, e, meu Pai amado, começarem a Te buscar e a Te adorar e glorificar o Teu nome na beleza da Tua santidade. Ó Pai amado e justo, Deus santo e poderoso, nos abençoa neste dia. Visita minhas 3 filhas, guarda minhas filhas com a cobertura espiritual, cobre ela com o sangue de Jesus Cristo, protege minhas 3 filhas, livra de todo mal, nos dá a bênção completa, a mim e a minhas filhas, nos dá o livramento, meu Pai, de toda perturbação, de toda pedra de tropeço no nosso caminho, e nos dá a vitória. Pai amado, Deus eterno e justo,
Manda a tua palavra pelo teu Espírito Santo e nos alimenta com a tua palavra. Ó Pai, ouve o meu clamor, atende a minha oração e abençoa o teu povo e nos abençoa em tudo. Em nome de Jesus te pedimos e em nome de Jesus te agradecemos. Amém, amém, amém. Convido a todos para ler a palavra de Deus em São Mateus. São Mateus, capítulo 7, versículo 21 até o versículo 23. Nós vamos meditar nesses 3 versículos e lermos as referências para nós aprendermos melhor a palavra de Deus. Abra sua Bíblia e nos acompanhe. E se for possível, pegue uma caneta e um papel e anote as referências desses 3 versículos, para que você possa compreender melhor a palavra de Deus. Você tem que ler o texto e depois voltar versículo por versículos e lendo as referências, para que venha esclarecer melhor para você a palavra de Deus. Abra sua Bíblia, leia conosco Mateus, capítulo 7, versículo 21 até o versículo 23. Diz assim: quem entra no reino dos céus, aí diz no versículo 21 a seguir: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhe direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Amém? Aqui nós estamos diante da palavra de Deus, que é na expressão do salmista: a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E hoje nós estamos diante de uma palavra que precisamos meditar. Porque dizer que é crente, ou melhor, que é cristão, todo mundo diz. Mas, biblicamente falando, cristão é quem segue a Cristo. Cristão é quem parece com Cristo. Cristão é quem procura viver uma vida de santidade em obediência à palavra de Deus. Então, crente, até os demônios são, está escrito na Bíblia, que eles crêem, os demônios crêem que estremece. Agora, cristão é quem obedece à palavra de Deus. Jesus estava com seus discípulos e uma grande multidão, ensinando a palavra, e vieram avisar a ele: eis que está lá fora tua mãe e teus irmãos, que querem te falar. Jesus olhou para os discípulos, para a multidão que estava ao redor, e disse: quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? Depois ele disse: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e executa. Em outras palavras, quer dizer, meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e obedecem. Por isso, não adianta estar na igreja cantando,
pregando, orando, ministrando bênção para os outros e não tem uma vida de santidade diante de Deus. Todos nós somos pecadores, mas o cristão verdadeiro é pecador arrependido. Por isso que todos os dias nós pedimos perdão quando estamos orando, porque a Bíblia nos aponta que não há homem que não peque, não há um homem nem uma mulher que não peque. Por isso nós somos pecadores arrependidos quando nós estamos procurando ser luz, procurando ser sal. Nós somos pecadores arrependidos. Mas quando nós estamos na casa de Deus, envolvidos na obra de Deus, fazendo a obra de Deus, mas estamos no pecado, nós não somos cristãos. Nós somos crentes. Cristão é quem obedece. Cristão é quem procura viver em obediência em tudo que a Bíblia nos ensina e até mesmo nos exige para nós termos direito de entrar no céu. Então precisamos aprender que porque Deus nos usa, mesmo a gente estando em falha, não quer dizer que nós estamos salvos. É o que a palavra de hoje, Mateus, capítulo 7, versículo 21 até o 23. Quem entra no reino dos céus? Quem entra no reino dos céus? Vamos ler a Bíblia. Versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, nos céus. Então, Jesus disse: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. É a Bíblia que diz. Vamos para a referência, a primeira referência do versículo 21. Oséias, leia a sua Bíblia, Oséias, no Velho Testamento, já quase no finzinho do Velho Testamento. Oséias, capítulo 8, e o versículo 2. Oséias 8 e o versículo 2. Aqui nós abrimos a Bíblia na hora. É depois Oséias. Passa Daniel. Aí vem Oséias. Capítulo 8 e o versículo 2. Diz assim, o versículo que nós lemos em Mateus, capítulo 7 e o versículo 21. Jesus dizendo, não é eu não, viu? A Bíblia, é Jesus. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Oséias 8, 2. E a mim clamarão, Deus meu, nós Israel te conhecemos. Está vendo que a Bíblia diz? E a mim clamarão, Deus meu, nós Israel te conhecemos. Não esqueça que quando fala de Israel, está falando de nós, cristãos também, que somos Israel de Deus. Nós já fazemos parte da linhagem de Jesus através da fé. Por isso, aqui está dizendo, e a mim clamarão, Deus meu, nós te conhecemos. Mas Jesus disse, quem conhece a Deus, faz a vontade de Deus, obedece a palavra de Deus. Por isso,
Dizer que conhece a Deus é fácil. Dizer que serve a Deus é fácil. Dizer que é de Deus, todo mundo diz. Até o macumbeiro, a macumbeira, diz que são de Deus. Mas se não tiver obedecendo a Deus, guardando os seus mandamentos, obedecendo a sua palavra, infelizmente, Jesus diz aqui que nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Abra sua Bíblia aí em Mateus, capítulo 25, e o versículo 11. Mateus 25, 11, que é a referência ainda do versículo 21 de Mateus 7, que diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus 25, versículo 11, que diz assim a palavra de Deus: e depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Observe que Jesus está dizendo em Mateus 7, 21, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Aí, Mateus 25, 11, está falando que tinha 10 virgens, 5 era prudente, 5 era loucas, nécias. As prudentes estavam preparadas para entrar nas bodas. As loucas estavam dispersas, vivendo de qualquer maneira. Essa passagem bíblica aponta para a igreja. Na igreja tem o joio e o trigo. O joio são aqueles que dizem que são cristãos, mas vivem mergulhados no pecado, fazendo tudo que o mundo oferece, participando de tudo que o mundo oferece, fazendo a vontade do inimigo. E o trigo são aqueles e aquelas que procuram buscar ao Senhor enquanto se pode achar, que procuram obedecer a palavra de Deus. Então, dentro da casa de Deus tem o joio e tem o trigo. Tem os que servem a Deus em espírito e em verdade, mas tem também aqueles e aquelas que são uma vergonha. Se comporta pior do que os ímpios. E ainda, muitos desses e dessas estão na frente da obra de Deus. Então, aqui a Bíblia diz, em Mateus, capítulo 25, e depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Por isso que a Bíblia nos desperta a nós procurarmos buscar ao Senhor, obedecermos a palavra de Deus, para não sermos enganados, porque muitas pessoas ficam sendo enganados porque ela ora e Jesus cura outras pessoas, porque Deus revela a ela ou a ele problema de algumas pessoas, e também através dele e através dela muitas pessoas aceitam o Evangelho. Mas eu quero vos dizer que no meio da igreja tem o joio e tem o trigo. Tem as virgens loucas, que são os que estão brincando e não quer entrar pela porta, está na igreja e está no mundo
fazendo tudo que o diabo gosta. Mas a Bíblia nos diz que nós devemos nos santificar, nos purificar, buscar o nosso Deus em jejum, em oração, para nós não sermos enganados. E aqui nós lemos em Mateus capítulo 7 e o versículo 21, quando diz, Mateus 7, 21, Jesus dizendo: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 6 e o versículo 47. Lucas 6, 47. Que diz assim a palavra de Deus: qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Observe. Aleluia. Louvado seja Deus. Jesus está dizendo em Lucas 6, 47, qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras, ele quer dizer, qualquer que vem a mim e pratica as minhas palavras, eu, louvado seja Deus, e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Então, meu irmão, minha irmã, nós temos que procurarmos ouvir a palavra de Deus, como está aqui em Lucas 6, 47, e observar, procurarmos colocar em prática. Porque tempo de igreja não é garantia de salvação para nenhum de nós. Se Deus usa a mim ou a você, não é garantia de salvação para nenhum de nós. Nós temos que procurar observar a palavra de Deus. Quando fala observar, é obedecer a palavra de Deus. Colocar em prática a palavra de Deus nas nossas vidas. Todos nós somos falhos. Todos nós somos pecadores. Mas nós precisamos reconhecer. A Bíblia diz que quem confessa e deixa, alcança a misericórdia. Provérbios 28, 13. Quem confessa e deixa, alcança a misericórdia. Provérbio 28, 13. Por isso que nessa hora, a palavra de Deus está nos incentivando a nós, que já estamos na presença de Deus, permanecermos firmes em obediência. E aqui nós lemos em Mateus capítulo 7 e o versículo 21, que Jesus diz que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 13 e o versículo 25. São Lucas 13, 25. Outra referência do versículo 21 de Mateus capítulo 7. Diz assim a palavra de Deus. São Lucas 13, versículo 25. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta e começardes a estar de fora e a bater a porta dizendo Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser, não sei de onde vós sois. Meus irmãos, minhas amigas, meus amigos, precisamos nos prepararmos para entrarmos no reino dos céus.
E aqui, como nós já lemos, em Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. E em Lucas 13, 25, está dizendo: quando o pai de família se levantar e cerrar a porta e fechar a porta e começar a estar de fora e a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser: não sei de onde vós sois. Então, precisamos nos preparar para, naquele grande dia, não ficarmos de fora. Abra sua Bíblia também em Atos dos Apóstolos, depois do Evangelho de São João, vem o livro de Atos, essa é ainda a referência do versículo 21 de Mateus, capítulo 7. Atos 19, versículo 13. Atos 19, 13. Leia a Bíblia, para você aprender melhor a palavra de Deus. Atos 19, versículo 13, que diz assim: alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: eu esconjuro-vos por Jesus Cristo, a quem Paulo prega. Então, aquele exorcista, filho do diabo, ele, invejando de Paulo, que tinha o Espírito Santo de Deus e estava expulsando os demônios, curando os enfermos, pregando a palavra, ele queria também fazer a mesma coisa no nome de Jesus. Diz aqui: e alguns, não é um só não, alguns dos exorcistas judeus ambulantes eles tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espírito maligno, dizendo: esconjuro-vos por Jesus Cristo, a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Então, eram 7 homens endemoniados que tentaram, em nome de Jesus Cristo, expulsar os demônios das pessoas. Mas eu quero vos dizer que hoje tem um bocado de homens e mulheres endemoniados dentro da obra de Deus, dentro das casas de Deus, porque estão na prostituição. Eu digo sem medo de errar, meu irmão, minha irmã, que eu tenho prova de muitos, de vários lugares, de várias cidades, inclusive aqui onde eu moro, e na cidade de Salvador, que é mais perto de onde eu moro. Infelizmente hoje estão brincando com o nome de Deus, não querem obedecer a palavra de Deus, estão na casa de Deus, mas são joio, são virgens loucas, tá pregando, tá expulsando até demônios no nome de Jesus, tá expulsando as enfermidades, curando muitas pessoas, tá também revelando causas de pessoas, e Deus até está abençoando. Aí estão se empolgando que Deus concorda, estão achando que Deus concorda com a situação que eles e elas estão vivendo, no adultério, no roubo, na mentira, no engano, mas está na frente da obra de Deus. Muitos acabam de pregar, vai para um motel com alguém que não é mulher dele e acha que Deus está se agradando disso, está só buscando ganhos materiais, fazendo tudo que o diabo gosta, abraçando tudo que o mundo oferece, mas não se arrepende, não confessa seus pecados para ser salvo. Aí o que acontece? Está salvando almas através da palavra,
está curando, está libertando muitas pessoas, está abençoando muita gente por causa da palavra. Mas ele e ela está perdido e perdida. Por quê? Estão vivendo vida de pecado. Meus irmãos, hoje não precisa mais ter receio de falar, não. Isso não é escândalo, mas não vai ser escândalo porque eu estou falando, não. Todo mundo sabe que todas as cidades, todos os estados, muitas denominações, tem um bocado de pessoas que tá andando de paletó e gravata, outras as mulheres com roupa arrastando no chão, indo de casa em casa, fazendo muitas reuniões, mas está com a vida entregue a Satanás. Então hoje não é escândalo mais eu falar que tem pregador, pastor, cantor, cantora, dirigente de oração, regente de grupo, crente de modo geral, que está na igreja, tem até posição, mas são prostituta, tem muitos sim. Hoje nós temos que falar, sabe por quê? Quem mora dentro de casa com essas pessoas sabe, e passa até na cara dessas pessoas, que ele e ela são filhos do diabo. Não, dizem que ser cristão, mas não são cristãos, são crente. Crente até os demônios são. Crê que estremece. E o que é que eu digo? Amigo, amiga, a salvação é individual. Amigo, amiga, faça a sua parte. Salve você, a sua vida. Escape pela tua vida. Porque o demônio, Satanás, colocou essa pessoa no seu caminho para você ficar olhando a vida de pecado dessa pessoa, desse homem, dessa mulher, que se apresenta como cristão, estão na igreja, estão pregando, estão cantando, estão orando, estão evangelizando, estão visitando, mas são filhos do diabo, pedra de tropeço, que não quer se converter, são caídos da graça de Deus. E você, meu amigo e minha amiga, tem que ser salvo por você mesmo, aceitar Jesus Cristo e ser diferente dele e diferente dela, porque ele e ela é uma vergonha, dizendo que é cristão, dizendo que é cristã, dizendo que é pastor, pregador, cantor, cantora e muitos outros com outros cargos na igreja, porque não tem compromisso com a salvação, não tem compromisso com a verdade. São as virgens loucas. Está vestido como crente, ou até mesmo como cristão, conversa como cristão, mas na verdade a vida deles é uma vergonha. Por isso que hoje, há muitos anos, que eu só prego assim, apontando logo isso aí, porque muitos hoje não querem ser cristão, porque fica olhando seu vizinho, sua vizinha, seu colega de trabalho, seu parente, sua parenta, que diz ser cristão, está na igreja orando, fazendo a obra, mas dá mau testemunho o tempo todo, porque são trevas, são pedra de tropeço no teu caminho, meu amigo e minha amiga, para você não dar crédito ao evangelho. Mas o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não olhe para esse ou essa desconcertado e desconcertada, mas olhe para Jesus, pois quem morreu na cruz para me salvar e para te salvar foi Jesus Cristo de Nazaré. Valorize o sacrifício de Cristo por mim e por você, e entregue a sua vida a Ele e faça a diferença para você ter direito à entrada no céu. Amém? Então, a Bíblia é a palavra de Deus. E aqui, Mateus 27, 21, Jesus diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Abra sua Bíblia aos Romanos, capítulo 2, e o versículo 13. Aos Romanos é depois de Atos 2, 13, que diz assim: porque os que ouvem a lei e não são justos diante de Deus,
mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Olha, a Bíblia está dizendo, os que ouvem a lei que nós estamos falando aqui é a palavra de Deus, porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus. Os que ouvem, irmão e irmã, não são justos, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Então, ouvir ou até mesmo pregar não quer dizer que está salvo ou salva. Tem que ouvir e ser praticante. Tem que ser praticante. Tem que obedecer às ordenanças de Deus. Então, para sermos justificados, temos que praticar a lei. Temos que procurarmos obedecermos os mandamentos de Deus, a palavra de Deus. É Romanos 2:13. Os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Então, para ser justificado naquele grande dia, quando Jesus diz que nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Temos que procurarmos fazer a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Abra sua Bíblia em Tiago. Tiago é no finzinho da Bíblia. Depois de Hebreus. Tiago, capítulo 2. E o capítulo 1. E o versículo 22. Abra sua Bíblia e leia conosco a palavra de Deus. São Tiago, é lá no finzinho da Bíblia, capítulo 1 e o versículo 22. A Bíblia diz aqui, em Mateus, é a última referência dessa passagem, desse versículo, passar para o outro. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Abra sua Bíblia em Tiago 1, 22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Tá vendo, meu irmão, minha irmã? Quando pega o microfone, mesmo estando no adultério, mesmo estando no roubo, na mentira, no engano, estou falando aqui dos pregadores, dos pastores falsos que tem no meio do povo de Deus, que não quer entrar pela porta estreita. Quando pega o microfone, faz um discurso bonito acerca de Deus, acerca da salvação, acerca do reino do céu, dizendo até, Jesus está voltando, temos que colocar nossa vida no altar. Mas ele só faz somente aquele discurso, meu irmão, minha irmã. Eu conheço muitos assim. Não se conserta não. E aqui está dizendo em Tiago 1, 22, sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Temos que ser cumpridores da palavra de Deus. Temos que obedecer a palavra de Deus. Senão, estamos perdendo tempo. Não gozamos das coisas boas que o mundo oferece, porque muitas coisas que o mundo oferece é pecado. E também não temos certeza da salvação se nós não procurarmos obedecer a palavra de Deus. Então, a Bíblia diz, sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falso discurso. Então, temos que ser praticantes da palavra de Deus e não somente ouvinte. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Meus amados irmãos e amigos, cada um de nós vamos dar conta de nós mesmos. A salvação é individual. Por isso, precisamos buscar conhecimento de Deus através da sua palavra. Porque Jesus diz aqui em Mateus 7,
Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Versículo 22 de Mateus 7. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? É a Bíblia que diz, Jesus que disse, e está dizendo para nós hoje, que muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Meu irmão, minha irmã, se Deus nos usa para nós expulsar demônios, para nós curar os enfermos, para nós fazer sinais e maravilhas, não quer dizer que nós estamos salvos. Já expliquei e falo de novo: o adúltero, a prostituta, o prostituto, o mentiroso, o enganador, o ladrão, estou falando dos que estão dentro da casa de Deus, envolvidos na obra e não quer deixar o pecado. Eles fazem esses sinais porque Deus tem compromisso com a palavra. A Bíblia nos diz que tinha um profeta chamado Balaão que estava em rebeldia e Deus usou a jumenta para falar. A Bíblia diz e eu acredito que foi verdade. Eu não duvido da palavra de Deus. E aqui Jesus está dizendo que muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Profetizar, meu irmão, é aqueles que profetizam, aqueles que passam a revelação, aqueles que revelam a vida de alguém que está passando por algum problema, ninguém sabia ali na igreja, mas aquela pessoa que está lá, Deus revela a ele ou a ela, aí ela fala o assunto, qual a pessoa está passando, o problema que a pessoa está passando, ou até mesmo profetiza a coisa que vai acontecer. E é verdade, acontece. Por quê? Deus tem compromisso com a sua palavra. Mas Jesus disse: muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então, é a Bíblia que diz que isso vai acontecer naquele grande dia, quando a porta fechar. E quando esses vier, os salvos, os obedientes à palavra de Deus, já está livre. Jesus já recebeu. Aí, essa passagem bíblica está dizendo que isso vai acontecer quando a porta fechar. Mas eu quero dizer para todos esses e essas que estão andando na rebeldia, como o profeta Balaão, que não quer entrar pela porta, porque o pecado é gostoso, o pecado é bom, o pecado também traz alegria momentânea, mas depois vem o preço, que vai ser o choro, ou até mesmo o tormento eterno, para quem não se consertar. E Deus me levantou, não foi ontem não foi há um mês atrás não, tem muitos anos, para pregar a verdade, para apontar o caminho certo, que leva o homem a Deus. Porque muitos hoje estão indo para a igreja, mas não aprendem a palavra de Deus, porque não presta atenção à Bíblia, não quer meditar na Bíblia de dia e de noite, não quer ver na Bíblia o que é e o que não é pecado, não quer buscar, quer só movimento. Muitos hoje não aguentam ouvir um corinho avivado, um batuque e um timbal, que começa logo a fazer movimento na igreja, ou no salão, ou na casa de alguém, ou até na rua. Eu já vi, no meio da rua. Mas é porque, irmãos, a Bíblia diz que o povo erra por falta de conhecimento. O povo não conhece porque muitas vezes quem está na frente da obra não ensina, e muitas vezes também os que dizem ser cristão não querem ler a Bíblia. Come só o que os outros falam. Mas eu, todas as vezes que eu dirigi culto em igreja diferentes,
eu mando ler na Bíblia as referências, para ver que não estou inventando não, é a Bíblia que diz que precisamos examinar as Escrituras, que precisamos meditar na palavra de Deus de dia e de noite, para termos o cuidado de fazer tudo conforme nela está escrito. Mas muitos não querem. Tem tempo para ficar na rede social conversando coisas que Deus não se agrada, mas para ouvir a palavra de Deus e para meditar na palavra de Deus não tem tempo. Para orar nem se fala. Que dorme com o celular ligado na internet, porque nem ora para dormir. A maioria dos viciados em celular, em rede social, as mulheres principalmente, viu? As mulheres é muitas, e menina nova, adolescentes e jovens, é mais do que os homens, viciados na internet, dizendo ser cristão e cristã, mas não quer buscar na fonte que é a Bíblia, nem quer ir para os cultos, porque é melhor ficar batendo papo na internet do que ir buscar a Deus para ele ou para ela. Mas o melhor para mim é buscar o Senhor enquanto eu posso achar. Então, Jesus disse que muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Observe, abra sua Bíblia em Mateus 25 de novo. Mateus 25, a parábola das 10 virgens. 5 eram obedientes à palavra de Deus, e 5 eram loucas, eram nécias, não estavam nem aí para a palavra de Deus. Mateus capítulo 25 e o versículo 12. O 11 você já sabe, né? Nós lemos na estante. Agora o 12, Mateus 25, 12. Louvado seja Deus para sempre. Mateus 25, versículo 12. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Tá vendo? Então, as virgens prudentes, que são a igreja, que são os verdadeiros cristãos, que vivem em obediência à palavra de Deus. As virgens prudentes, que são a igreja do mundo todo, que obedece à palavra de Deus, que vive na presença de Deus, vão entrar. Depois vai chegar a outra parte da igreja, que são os crentes, de modo geral, que até dizem que são cristãos, mas são rebeldes, são desobedientes, estão mergulhados no pecado, porque o pecado é gostoso. Mas naquele grande dia, vão bater na porta. E Jesus diz aqui, no versículo 12 de Mateus 25, e ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vai dizer que não vos conheço. Então, enquanto nós temos oportunidade, temos que procurarmos nos consertarmos diante de Deus. Temos que procurarmos obedecermos a palavra de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, a melhor coisa para nós é a nossa salvação. Mas nós só vamos adquirir a salvação se nós perseverarmos até o fim, sendo fiéis ao nosso Deus. Mas nós sabemos que todo homem, toda mulher somos pecadores. Por isso que eu digo que tem um pecador arrependido, que somos nós. E tem dois tipos de pecador que não se arrepende: os que estão lá fora, que não servem a Deus, e os que estão dentro da casa de Deus, mas são joio, são nécios, são imprudentes, não querem entrar pela porta, porque o pecado agrada a ele, agrada a ela, e eles não querem deixar o pecado para servir a Deus em espírito e em verdade. Estão envolvidos na obra, estão congregando, estão cultuando, estão pregando, estão orando, estão profetizando, mas não tem compromisso com a salvação. Então, tem a virgem louca,
que são esses que estão brincando com a palavra de Deus. Por isso que Jesus disse que muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Observe Lucas 13, 25 e 27. A referência desse versículo de Mateus 7, 22. Lucas 13, 25 e 27. Vamos ler a palavra de Deus. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta e começar a estar de fora e a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser: não sei de onde vós sois. Veja agora o 26 e o 27. Então começarei a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado-nos nas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Irmãos, nem eu que estou inventando não, é a Bíblia. Está na igreja, está comendo, bebendo, na mesa do Senhor, tomando ceia, bebendo vinho, mas está no pecado. Está no pecado. Então, está fazendo a obra, é esforçado pela obra, esses assim desconcertados é mais crente do que os outros. Ele se acha mais santo do que os outros, é mais esforçado do que os outros. Os que estão no pecado, meus irmãos, dizendo que é cristão, são esforçados. Aparece muito, porque estão vivendo uma vida de aparência. Mas aqui a Bíblia está dizendo, ó, nessa passagem bíblica de Lucas, o versículo 24 diz assim, ó: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Depois, ó, não tem mais jeito. Se não se consertar logo e passar para a eternidade, não vai ter mais oportunidade. Se Jesus vier buscar os salvos, não vai ter mais oportunidade. A oportunidade é hoje. Tá traindo seu marido, dizendo que é obreira, que é pastora, que é pregadora, que é missionária. Procura entrar pela porta. Confessa e deixa que tu alcança a misericórdia. Não se empolgue, porque você está traindo o marido, você está traindo sua mulher, e está na frente da obra, e está Deus abençoando muitas pessoas através de você. Eu estou lhe explicando que a Bíblia ensina que muitos dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então ele vai dizer: eu não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticai iniquidade. Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, minha irmã, a Bíblia é a palavra de Deus, é o manual que nos ensina como nós entraremos no céu. Por isso que Deus tem que levantar alguém para nos despertarmos através do ensinamento bíblico. O que está faltando hoje nas igrejas evangélicas é ensinamento bíblico. O povo erra por falta de conhecimento e muitas vezes por falta de ensinamento da parte de quem está na frente da obra. Louvado seja Deus para sempre. Então, aqui em Lucas, meu irmão, faço questão de repetir. Lucas, capítulo 13, versículo 25, mas eu li logo do 24.
quando diz para nós, porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão, será tarde. E o versículo 25, quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começar a estar de fora e a bater a porta, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser, não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer, temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado-nos nas nossas ruas. E ele vos responderá, digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 2 e versículo 19. 1 Timóteo 2,19. É referência ainda do versículo 23 22 de Mateus. É versículo 23 de Mateus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus para sempre. Eu pulei para o 23, mas era 22. Eu estava lendo a referência do 23. Mas a referência do versículo 11 eu nem li. Mas aqui diz, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, abre-nos. Nós não profetizamos em teu nome? E em teu nome nós expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhe direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Vamos ler aqui, irmãos, a palavra de Deus em 1 Timóteo, capítulo 2 e o versículo 19, que nós já vamos encerrar. 1 Timóteo 2, 19, diz assim a palavra de Deus. Deve ser 2 Timóteo. 1 Timóteo não tem. 2 Timóteo 2,19. Essa passagem bíblica é muito interessante. Vamos ler agora 2 Timóteo 2,19. Que diz assim, ó. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. Observe que a Bíblia, Jesus dizendo lá em Mateus, então lhe direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Aí quando nós lemos aqui em Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2 e versículo 19, está dizendo assim, todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo, o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. Então, quem profere o nome de Cristo tem que se apartar da iniquidade. Todos nós somos pecadores, meus amados irmãos e amigos. Mas quem profere o nome de Cristo tem que se apartar da iniquidade. Vamos ler duas referências no Salmo. Salmo 5, para nós encerrar. Salmo 5, versículo 5. E Salmo 6, versículo 9. O Salmo diz assim, Salmo 5. O Salmo 5, versículo 5. Salmo 5, 5. Diz assim, os loucos não pararão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a maldade. Então,
os loucos não pararão à tua vista. Aborreces de todos os que praticam a iniquidade. Então, meu irmão, minha irmã, Jesus morreu a nossa morte na cruz do Calvário. Ele tomou sobre si as nossas iniquidades, o nosso pecado. Mas nós ainda continuamos sendo pecadores. Mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Quando nós confessamos e deixamos, nós alcançamos o perdão, alcançamos a misericórdia. E aqui no Salmo 6, versículo 9, o Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor aceitará a minha oração. Então, quando a gente se arrepende e ora a Deus, Ele aceita a nossa oração. Mas é necessário reconhecermos que nós somos pecadores e pecadoras e precisamos do perdão de Deus. Não adianta fazer a obra, abençoar os outros, salvar os outros e quem está no pecado ser queimado no fogo do inferno. Por isso, Jesus disse: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhe direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai de mim, vós que praticai a iniquidade. Que Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs, amigos e amigas, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém? Amém. Vamos orar a oração da fé. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Se você está enfermo, enferma, e crê, Jesus cura qualquer tipo de enfermidade. Jesus não mudou e não muda. Ele tomou sobre si os nossos pecados, mas também tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas doenças, as nossas dores. Por isso que nós oramos e Ele nos abençoa. Vamos orar ao nosso Deus, crendo na tua vitória, no nome de Jesus. Ore conosco. Feche seus olhos, se ligue com Deus. Se puder, colocar a sua mão no lugar da enfermidade. Coloque que Deus é Deus de perto e Deus de longe. O mesmo Deus que está aqui comigo está aí com você. E Ele pode tudo na tua vida. Maravilhoso, eterno e poderoso Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste momento, ó Pai, queremos te agradecer por a tua palavra e queremos te pedir, ó Pai, desperta os que dormem o sono da indolência. Desperta todos, ó Pai, que está na tua casa, na tua obra, na frente da tua obra, mas estão com a vida, meu Pai, suja de pecado. Estão com a vida, meu Pai, toda enrolada. Estão mergulhados na iniquidade. Mas eu te peço nesta hora, tenha misericórdia. Desperta os que dormem, o sono da indolência. Desperta, meu Pai, muitos que estão na posição de vigilocas, brincando com a tua palavra, brincando com a tua igreja, brincando com o teu povo. Em nome de Jesus, dá, meu Pai, a oportunidade de se arrepender. Pai amado, Deus eterno, justo e poderoso, abençoa também, Senhor, todos os ouvintes da tua palavra. Todos que, ó Pai, não te servem ainda, mas crê que a tua palavra é fiel e verdadeira, que a tua palavra é digna de toda aceitação. Visita agora, Pai, essa pessoa que se encontra enfermo ou enferma. Liberta ele ou ela, meu Pai, de toda doença, de toda dor. No nome de Jesus, eu ordeno a todo espírito de enfermidade, todo mal que está nesta vida, pegue sua bagagem agora e saia. Em nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus, eu ordeno a todo espírito de enfermidade, todo mal, saia desta vida. Todo espírito de enfermidade que está nesta vida, no nome de Jesus eu ordeno, bata retirada. Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno a todo espírito de enfermidade que está nesse corpo dessa pessoa, que saia e não volte nunca mais. Pai amado, Deus eterno, a tua palavra é a verdade.
O Senhor é o mesmo Deus, de ontem, de hoje e de eternamente. Confirma a tua palavra, curando e libertando. Visita cada lar, visita cada família, desfaz toda obra do maligno, para destruir as vidas, para destruir as famílias, para destruir o lar, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Abençoa todo o teu povo, abençoa toda a tua igreja, abençoa todos que têm cooperado conosco, ó Pai Santo e Poderoso, recompensa a cada um, em nome de Jesus Cristo. Sê com cada um dos teus filhos, cada uma das tuas filhas, com todos os amigos ouvintes, abençoando, salvando, libertando e também, Pai, realizando milagre em cada vida e em cada coração. Visita minhas 3 filhas, abençoa minhas filhas, guarda, protege, defende, livra minhas filhas de todo mal. Tira, meu Pai, do meu caminho, do caminho das minhas filhas, a pedra de tropeço. Meu Pai, tira todo empecilho, todo embaraço do meu caminho, do caminho das minhas filhas. Nos dá a bênção completa. Em nome de Jesus Cristo, abre a porta onde não tem porta e me abençoa. Meu Deus, eu preciso da tua ajuda. Meu Pai, eu quero fazer a tua obra. Abre a porta aonde não tem porta e me abençoa. No nome de Jesus Cristo, ó Pai, me ensina a fazer o melhor para ti. Me ajuda, Senhor. Esclarece a tua palavra. Me usa como um canal de bênção. Sê conosco, meu Pai, nesta caminhada. Te agradeço porque hoje, meu Pai, completa 30 dias que o Senhor tem abrido, meu Pai, esta porta para eu pregar a tua palavra. Mas eu te peço, Pai, me dá sabedoria em tudo e entendimento. Revela para mim a tua palavra, revela para mim a tua vontade, no nome de Jesus Cristo. Abençoa todos os teus filhos e tuas filhas, abençoa todo o teu povo, abençoa cada família da terra, abençoa cada lar, aqui em Simões Filho, em Salvador, na Bahia, no Brasil e no mundo. Visita cada pessoa, Pai, individual, e abençoa, recompensando a cada um. No nome de Jesus Cristo eu te peço, e no nome de Jesus Cristo eu te agradeço. Amém, amém, amém. Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs, amigos e amigas, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que a paz e a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo seja com todos, não só agora, mas para todos sempre. Amém, amém, amém.